Olá a todos vocês que estão em casa. Oi, Olá, Carla. olá. Isto hoje é só novidades. Eu estou logo aqui assim na entrada e ainda temos mais novidades. É verdade, é verdade. Hoje, enfim, uma conversa especial, mais uma vez, não é uma conversa muito especial que nós temos aqui hoje sobre um dos santos da colunata. É verdade. Exatamente. Não é? E nós que estamos aprendendo tanto sobre essas conversas e tem este objetivo de levar não é, essas virtudes tão profundas, tão inspiradoras dos santos que compõem a colunata do Santuário de Fátima, para que vocês também possam conhecer melhor, né, Carla? Sim, olha, eu confesso, eu estes dias fui a Fátima, confesso também que já desde o início da pandemia que não ia, e é engraçado que me pus precisamente a tentar adivinhar aqueles de quem já falamos, era fácil de perceber, e principalmente os portugueses era fácil de perceber quem eram, mas daqueles de quem ainda não falamos, tentar de cá de baixo, só pela imagem, perceber que santo era. Porque nós temos a lista dos nomes, não é? Sim. E é extraordinário tentar fazer esse exercício. E depois aqueles que sabemos, e se vamos com família, e quem era? E quando é que falaste? É fantástico. Não é, eu já disse aqui outras vezes, e vou até me repetir, que agora quando eu vou no santuário, né, todas as manhãs com os nossos grupos de visitas guiadas, uau, que eu entro ali naquela praça, parece que a gente se sente tocada pela santidade, porque era algo que eu desconhecia nessa profundidade mesmo, de muitos santos. E agora é como se, nossa, eu me sentisse assim abençoada de estar ali. Há um reconhecimento completamente diferente. É impressionante como o conhecimento muda tudo, não é? É E como verdade. também às vezes não vamos com os olhos preparados para isso, não é? E muitas das vezes não olhamos para lá, sabemos que estão ali umas estátuas e confesso que às vezes não, precisamente por esta questão e que eu falo tantas vezes e que é verdade, do não temos tempo, não é? E então ali há outra prioridade, que é o ir à capelinha, é o estar ali em oração, e então se calhar não olhava para ali, e confesso que desta vez parei para olhar e para sentir e para perceber. Ai, é tão bonito, não é? Tão bonito. Então, o santo que nós vamos falar hoje, Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio, com seus exercícios espirituais, vou até partilhar aqui a imagem dele que está na colunata, para quem estiver aí em casa possa também acompanhar, não é? Sim, Aí porque temos mais agora, detalhes dessa imagem, Carla, conte-nos tudo. exato, e agora quem estiver a ver a fotografia diz, é fácil de adivinhar que tem ali o nome. Pois, mas o mais interessante é que não tem o nome em todos. E se estivermos cá em baixo, nós não conseguimos ler os nomes. E há alguns que, com o passar do tempo, as letras já estão apagadas, já não se consegue ler. E é extraordinário, depois, pelos pormenores das imagens, nós conseguirmos perceber. E Santo Inácio tem na mão o livro dos exercícios espirituais. E de outro, podemos já adiantar, de um santo que iremos falar no próximo mês, de São Vicente de Paulo. É extraordinário que tenha o bebê no colo, como uma das imagens mais célebres de Santo Inácio. É fácil de agora que sabemos qual é o fundamento e qual é o teor e a razão deles ali estarem, percebermos que o que eles têm na mão ou aquilo que estão a representar também diz alguma coisa. Por exemplo, eu lembro-me da nossa conversa com o Padre Alberto Mendes sobre São João de Deus, que eu sempre olhei para aquela imagem como tendo supostamente o mundo na mão, e não é, é uma romã, é o símbolo de São João de Deus, percebes? É isto, é o agora olharmos e sentirmos e percebermos. É verdade, é verdade. E para falar deste santo aqui, uau, não é? Que é uma grande responsabilidade falar de Santo Inácio de Loyola. Temos um convidado, mais uma vez, muito especial. Exatamente. Padre Vasco Pinto Magalhães, que muitos certamente conhecem e têm referência, é um sacerdote jesuíta, autor de inúmeros livros sobre variadíssimas temáticas e muito interessantes. Também orientador de exercícios espirituais de Santo Inácio,
e alguém que nós temos como de muito conhecimento, mas que o transmite de uma forma muito simples, em que é possível e perfeitamente acessível a todos. Temos muito aqui a aprender, então vamos lá, né? Nessa conversa que hoje teve que ser diferente por uma incompatibilidade de agenda, né, Carla? Hoje temos a Carla aqui numa conversa muito especial com o Padre Vasco Pinto Magalhães. Vamos a isso então para que vocês em casa também possam conhecer muito mais deste santo tão especial que está representado na colunata do Santuário de Fátima. Olá, boa noite, Padre Vasco. Tenho a dizer-lhe que é uma honra para nós, Raízes de Fátima, termos um convidado como o Padre Vasco. Há uns dias partilhei com uma pessoa amiga que iríamos conversar consigo e disseram logo que era alguém muito conhecedor e muito sabedor daquilo que é a história da Igreja. Por isso, é uma grande responsabilidade estar a falar consigo. Espero estar à altura do nosso convidado. Eu também espero Padre estar à Vasco, altura das uma das nossas primeiras perguntas, apesar de não considerarmos que isto seja um programa de entrevistas, mas sim de conversas, normalmente há programas de entrevistas na televisão que têm uma pergunta que nós sabemos que vai ser sempre feita. Nós aqui no Raízes de Fátima também temos uma coisa desse género, que é a nossa primeira pergunta acaba por ser uma tradição já, e então é precisamente para quem não o conhece, quem é o Padre Vasco? Bom, sou um padre, exatamente, mas sou um padre jesuíta há bastantes anos, que entrei no noviciado em 1965, fiz há dias 81 anos, portanto já não sou uma criancinha, e, enfim, com bastantes anos de sacerdócio. Antes tinha estudado engenharia, tinha feito muito desporto, jogava rugby, e, enfim, e a minha vida passava-se nisso e nas interrogações sobre o futuro e sobre o bem e sobre a vocação. E bom, atualmente trabalho na revista Brutéria e tenho uma paróquia em Lisboa, que é a paróquia de Nossa Senhora da Encarnação, no Chiado. Enfim, vivi quase sempre como padre em centros universitários, em Coimbra e depois no Porto. Sempre me dediquei muito aos exercícios espirituais. Enfim, escrevo, publico. E fui, uma coisa importante no currículo, fui mestre de noviços durante 8 anos. Pois, era exatamente também, antes de irmos ao tema propriamente da nossa conversa, era precisamente perante a vasta lista de obras que já publicou. Imagine que nós não sabemos nada disso. Sim. Qual é aquele que nos sugere, aquele que acha que, para o conhecermos como escritor, como autor, não podemos deixar de ler? Bem, tenho um livro que é muito conhecido, não é propriamente um livro, eram uns programas que fazia na Renascença, que era um pensamento para cada dia do ano, e, portanto, é um livro com 360 e mais um mês acrescentado, 365 dias, e que se chama Não há soluções, há caminhos. Gosto de arranjar assim uns títulos. Está na moda as pessoas procurarem hoje por um livrinho muito pequenino que se chama Só avança quem descansa. Mas tenho assim, um livro de mais de peso sobre os exercícios espirituais que se chama Entregar-se, Acolher e Comungar. Mas talvez o livro mais atual, mais importante, seria um sobre a ressurreição e outro sobre o sofrimento. Mas há mais, tenho um livro sobre Nossa Senhora, etc. Eu confesso-lhe que já acho que estou muito bem e que comecei muito bem, porque eu tenho esse das crónicas do programa da Renascença. Mas esses são 2 livros, não é?
já antigos, Exato. mas continuam a circular, porque há muita gente que põe aquilo online e depois todos os dias manda para os amigos o pensamento do dia. E isso, Uhum. mas sim, Nós digo isso porque depois, esses são muito conhecidos, mas talvez se fosse mais interessante este livrinho sobre a ressurreição, há um outro sobre o mal e o demónio, há um outro sobre a família, mas acho que a grande questão hoje é muitas vezes sobre o sofrimento e o sentido da vida. exatamente. Esse chama-se Se Nós, Deus é Bom, esse livrinho chama-se Se Deus é Bom Porque Sofremos. Vão ver, enfim, são uma série de pequeninos livros que encontrarão facilmente no apostolado de exato. oração, nas paulinas. Nós vamos deixar, depois no final da conversa, vamos deixar o link para os seus livros, porque são precisamente, e agora deixou-me a pensar com o título desse livro, Se Deus é Bom, porque é que sofremos. Já agora partilho consigo, faz-me lembrar há um livro que o Papa Francisco responde a 30 cartas de crianças do mundo inteiro, e confesso-lhe que a que mais me tocou é precisamente de uma criança que lhe pergunta porque é que as crianças sofrem, porque é que ficam doentes, e que o próprio Papa Francisco diz que não sabe como é que lhe irá responder, mas que um dia que esteja perante Nosso Senhor que lhe irá fazer essa pergunta. Sim, bom, o Padre Vasco. Evangelho não diz porque é que se sofre, mas diz como é que se sofre bem. Porque Exato. sofrer está inscrito e não há ninguém que não sofra, como também não há ninguém que não possa ser feliz. Porque uma coisa não é Exatamente. contrária à outra. E Jesus foi um homem feliz. Mas a diferença não foi sofrer bem, sofrer com amor, sofrer com sentido, e não só uma pessoa pessimista ou resignada, não. Tirando do sofrimento uma nova vida, uma ressurreição. Exatamente. Padre Vasco, quem nos traz aqui a esta conversa também um grande homem e o que se pode dizer um homem muito à frente do tempo em que vivia, certo? Sim. Fala-nos e diga-nos quem foi então Santo Inácio de Loyola. Loyola é uma terra, não é? No País Basco. Uma terra que agora cresceu um bocadinho. No tempo do Santo Inácio, ele nasceu em 1491, portanto, estamos finais do século XV, e depois morreu já no século XVI, 1556, e portanto, mas nasceu ali, naquela terrinha, uma família, os Loyolas, era um castelo, uma casa de torre. Ali nasceu, teve uma educação muito sempre nas cortes e nas grandes famílias, e muitos anos de vida, era o último, mais novo de muitos irmãos, educado para ser cavaleiro e com tudo o que isso significa, de andar nas cortes e também andar nas batalhas e nos grandes desafios, digamos assim, um aventureiro que, ao serviço do rei de Castela, contra os franceses, de alguma maneira, ligados a Navarra, a defender o castelo de Pamplona, enfim, acertaram-lhe com uma bola, uma bomba daquelas bolas de ferro que lhe estragaram as duas pernas, mas particularmente uma ficou coxo para sempre. Essa ferida, assim chamada, que agora este ano até celebramos, porque faz 500 anos que isso aconteceu em 1522, e enfim, modificou-lhe completamente a vida, os seus sonhos de cavalaria e de grandeza, e enfim, teve praticamente à morte, porque não havia medicina muito clara para aquilo. Ele atribui, de alguma maneira, enfim, a oração que começou a fazer enquanto estava no castelo de Loyola, e começou a ponderar sobre os seus sentimentos, sobre os seus desejos, sobre os seus medos também e preocupações, e atribui um bocadinho à presença de São Pedro. No dia de São Pedro começou-se a sentir melhor e já não era dado como um caso perdido,
Mas, enfim, ficou coxo para o resto da vida, até que ali se decide mudar completamente a sua vida. Este é o início. Então, dali parte para um bocadinho à procura de uma entrega a Deus, e vai primeiro a um santuário ainda no País Basco, em Aranzazu, entregou a sua vida numa numa oferta de vida em castidade, e depois dirigiu-se para os arredores de Barcelona, e no mosteiro de beneditino de Monserrate. Ali teve 3 dias a confessar-se, trocou as suas vestes de cavaleiro nobre com um pobre, deixou lá a sua espada, e em Manresa, que é relativamente perto, encontrou um lugar, uma gruta e algum espaço, e às vezes um hospital de acolhimento de pobres, e aí começou uns meses muito importantes, quase um ano da sua vida, ali, escrevendo, meditando, passeando, sofrendo tentações de todo o género. Foi assim a sua grande escola, o seu grande noviciado, e até que encontrou ali o caminho de seguir sem condições o Senhor Jesus, com um grande desejo de ir à Terra Santa. E esse é um momento muito determinante, aqueles meses que passa em Manresa, com algumas experiências místicas muito profundas, particularmente aquela que serviu este ano aos jesuítas e a todos da espiritualidade inaciana de Lema, que é ver novas todas as coisas. Dizia ele que, passeando junto ao rio Cardoner, teve uma ilustração tão forte que tudo o que via lhe parecia completamente novo e com um sentido novo, de tal maneira que acabassem todas as escrituras, acabasse tudo, ele não hesitaria em nenhuma destas questões de fé, porque as percebeu por dentro. Esse tempo foi também o tempo importante em que começou a escrever, enfim, o primeiro rascunho da sua experiência espiritual, de onde saíram aquilo que o torna conhecido, assim, de uma forma mais geral, que é os exercícios espirituais, o livro dos exercícios espirituais. Daí até à fundação da Companhia de Jesus, porque ele é, com mais, num grupo de 10, é o grande fundador da Companhia de Jesus. Mas por aí, viagens à Terra Santa, muitos sítios, faculdades para estudar, até que se instala em Paris, e aí termina os seus estudos. Enfim, depois vem o processo de se vir a entregar ao Papa para aquilo que o Papa quisesse, uma vez que não conseguia regressar, porque havia bloqueio dos mares do Mediterrâneo pelos turcos. Então decide entregar-se ao Santo Padre para o que ele quisesse. E assim começa a nascer a Companhia de Jesus. É interessante. Sim, mas é interessante. Eu confesso-lhe que estou a aprender muita coisa nova. Confesso-lhe que desde que começamos aqui no Raízes a fazer conversas sobre os santos que estão representados na colunata do santuário, olhamos para eles de forma diferente e queremos saber mais e conhecer mais. Mas falou agora aí numa particularidade que me faz precisamente pensar na essência da mensagem de Fátima, que é a experiência de Deus, o dizer que podiam acabar as escrituras, podia acabar tudo, mas aquela experiência da presença de Deus já ninguém lhe tira. É quase a mesma coisa que o Francisco e a Jacinta, que têm uma grande experiência de Deus, um sentir Deus na sua alma e no seu coração. E é exatamente... A grande questão que eu tenho é, com o surgimento disto dos ditos exercícios espirituais de Santo Inácio, para quem nunca ouviu falar, Sr. Padre, é o quê? De que forma é que o podemos fazer? E se todos nós podemos fazê-los, ou se teremos que ter alguma ligação mais profunda? Ou... Não, os exercícios não são para jesuítas, nem para pessoas próximas da espiritualidade inaciana. É um caminho interior muito bem programado, muito espiritualmente muito pedagógico, para ajudar a pessoa a entrar em si mesma, crescer descobrindo
a relação pessoal e positiva, íntima com Cristo, para discernir a vontade de Deus. Os exercícios existem para buscar e encontrar a vontade de Deus, quer em circunstâncias particulares, quer para uma opção mais profunda de uma vocação. Então os exercícios, chamam-se exercícios porque não é um curso, são práticas que alguém orienta e vai propondo ao exercitante, agora medite, agora contemple, agora faça este exercício, e dar-lhe tempo para que o exercitante entre num processo de procurar e encontrar o que Deus me está a pedir profundamente. Qual é a vontade de Deus para mim neste momento? Os exercícios existem para isso e, portanto, são, enfim, um tesouro da Igreja para toda a gente. Evidentemente, quem os orienta tem que ter atenção às pessoas que se aproximam, o grau cultural que têm, o grau de espiritualidade que têm, enfim, porque apenas por uma questão de linguagem e de adaptação, pode-se fazer sozinho, pode-se fazer em grupo, mas e o Santo Inácio começou a dá-los um mês inteiro, pessoa a pessoa. E de facto os exercícios espirituais completos são de um mês. Habitualmente as pessoas fazem 3 dias de um retiro profundo, mas não é apenas retirar-se, é entrar, fazer uma experiência de comunhão com Deus, a tal experiência de Deus. E 3 dias, agora daqui a pouco tempo vou ter no próximo mês um turno de 5 dias e outro de 7 dias, e há casas de exercícios ou casas de retiros, mas qualquer pessoa se pode inscrever. Agora é bom que comece por falar com a pessoa que orienta para antes de mais nada se dar a conhecer, porque não é transmitir um discurso teórico, não é um curso. Exato. É uma proposta prática. Exatamente, e achei interessante e acho que é precisamente isso o interesse que deverá haver nesta questão dos exercícios, é precisamente o que o Padre Vasco disse, não é um retiro, porque não é um retirar, não é um sair de si, mas muito pelo contrário, é um entrar em si. Mas ao mesmo tempo acho que aos outros. Exato. E ao mesmo tempo acho que é uma questão que isso se vê muito hoje na sociedade. Todos nós queremos saber o que é que Cristo quer de nós, o que é que Deus quer de nós. Mas se calhar depois, quando temos a oportunidade de o saber, se calhar temos um bocadinho de receio de que a vontade dele não seja a nossa, não é? E aqui será... eu pessoalmente, por aquilo que estou a ouvir, acho que é preciso ter uma entrega total e ter uma confiança total em Deus para que isto possa acontecer, não é? Por isso é que os exercícios não começam por aí, começa por ajudar a pessoa a estabelecer uma relação profunda de confiança com Cristo, Nosso Senhor. Porque só depois de estabelecer essa relação, que às vezes misturam-se dúvidas, misturam que se tem que esclarecer, misturam-se medos que fazem sentido, mas... Deus não quer forçar ninguém a fazer qualquer coisa contra ele próprio. Aquilo que a vontade de Deus é sempre o meu bem maior, não é? Exato. Às vezes digo que a vontade de Deus é aquilo que eu no fundo quero. Tiradas as capas de defesa e de medo e de ansiedade, aquilo que eu no fundo quero é o que Deus quer. Aquilo que cada um no fundo quer. Só que às vezes nem sabemos o que queremos. São tantas as defesas, as alternativas, as tentações, os envolvimentos, que é preciso, na relação com Cristo, deixar de descascar esta realidade para finalmente dizer, é isso que eu quero. É essa a maneira de seguir que Jesus me propõe e que acerta comigo. Temos as experiências dos evangelhos, como é que Jesus chamava as pessoas, não os obrigava, era um desafio à liberdade, que vinha depois como fruto de um conhecimento pessoal. Jesus começa por interpelar as pessoas a segui-lo. Cada um vai encontrar o seu modo de seguir o Senhor Jesus. E não seguir só de uma forma fanática, personalista, mas de uma forma de serviço. Porque Jesus, quando chama, é para enviar. Não é? Pedro, tu amas? Então vai ter com os outros. Então... Exato. Cumpre a tua missão. E, portanto, Jesus chama-nos, dá-nos a graça para a missão.
Os exercícios é perceber qual é essa graça. E, evidentemente, que precisam de ser uma orientação cuidadosa, respeitando muito o ritmo e a história de cada um e, sobretudo, ajudando a entender os sinais com que o Espírito Santo vai falando no coração de cada um. Sim, porque eu acho que muitas vezes, e já dissemos essa frase, eu irei continuá-la a dizer, e é um dos pontos-chave da minha vida é precisamente esse, é que Deus é tão bom que quantas e quantas vezes Ele nos põe aquilo que quer e aquilo que quer de nós à nossa frente, e nós é que estamos distraídos com tanta coisa, com tanta mistura de situações e de coisas que às vezes estamos distraídos, não é? Sim, mas por isso é que isso tudo tem que se fazer num ambiente de silêncio, para ouvir a voz de Deus e para entender os sinais e descodificar os sinais de Deus, que às vezes no meio da confusão não é tão fácil. Não é? Há pessoas que encontraram no meio do barulho e da multidão o seu caminho, porque Deus fala onde quer e o vento sopra, às vezes nos sítios mais inesperados. Contudo, para confirmar e para tirar a limpo o ambiente de uma casa de exercícios, que às vezes chamamos casa de retiros, não é só por estar retirado, é por criar um ambiente de silêncio, um ambiente de oração. Exato. Porque é em ambiente de oração que depois se pode desenvolver aquilo que é a palavra-chave da espiritualidade inaciana, que é o discernimento. Porque a pessoa tem que se pôr em estado de discernir a vontade de Deus. Buscar e encontrar a vontade de Deus, primeiro tenho que me libertar do meu ego, dos meus medos, dos meus apetites, das tensões e tentações. Então há aqui todo um trabalho, uma experiência, um exercício acompanhado para que a pessoa se ponha em estado de poder responder com liberdade, mas é um caminho, não é uma coisa mágica, embora haja pessoas que têm vocações muito fulminantes, quase como aquela ilustração ou como os pastorinhos, não é? Em que realmente são presenças de Deus tão fortes que o Santo Inácio chama-lhe discernimentos em primeiro momento, uma graça tão forte, tão clara, que iluminadora por dentro, que a pessoa não consegue duvidar, e parece que outros são fruto de muito trabalho, de muito tempo, muita dedicação, muita ponderação. Não há dois casos iguais. Exato. E já agora, porquê Companhia de Jesus? Porquê este nome? Porquê esta... Porque exatamente o Santo Inácio diz que não é para o seguirem a ele. As ordens religiosas clássicas, monásticas e conventuais, porque ele está a iniciar uma ordem religiosa completamente nova para a época. Naquela época apareceram algumas, já muito diferentes, porque havia monges e conventuais. E aí o tradicional era seguir o fundador. São Bento beneditinos, São Francisco franciscanos, o Santo Inácio, como era um chamamento para uma missão do exterior, onde a casa onde se vivia podia ser qualquer uma, não iríamos ter que ter casa própria, era para estar na rua, nem mais nas cidades do que outro sítio qualquer, para partir em missão. Então eu digo, não, esta ordem religiosa, se o Papa aprovar, não é para sermos inacianos, é para sermos companheiros de Jesus. E a ideia de companheiro é muito importante, era o que ele queria. Era assim que ele começou. Ao primeiro grupo que o acompanhou e com o qual fundou, houve muitos que aderiram ao princípio, mas depois o deixaram, porque fizeram outras opções, mas aquele núcleo duro dos fundadores, ele chamava-lhes amigos no Senhor. Era a expressão que o Santo Inácio disse. Nós somos os amigos em Cristo. E, portanto, a nossa vocação é ser companheiro de Cristo, não companheiros de Inácio. Embora ele seja o inspirador da metodologia e o organizador da espiritualidade, porque era um homem com uma cabeça muito organizada e muito dinâmica, mas não somos iniguistas ou inacianos, também somos, e muitas vezes usamos essa palavra, usamos a palavra espiritualidade inaciana,
e para todos que seguem essa espiritualidade é assim. Mas o que Santo Inácio queria não era que o seguissem ele, era que seguissem Cristo. E, portanto, companheiros, até porque a palavra companheiro é uma palavra muito bonita que significa aquele que come o mesmo pão. Companheiro vem de companário, os que se sentam à mesa e comem o mesmo pão. Então, esses são os companheiros, os que condividem a mesa e a missão, e os interesses e as preocupações. Então, nesse aspecto é uma vocação muito paulina, não é? Exatamente, seguir Cristo e não seguir São Paulo. Padre Vasco, onde é que e o que é neste momento e hoje em dia a vossa missão como Companhia de Jesus e como seguidores de Santo Inácio? Onde é que nós vos podemos encontrar? Já me falou no partir em missão, do estar na rua. Fala-nos mais um bocadinho, se possível, no fundo da missão que é fazer parte da Companhia de Jesus. O carisma, exatamente. O carisma inaciano é o discernimento. E o discernimento significa procurar o que é que Deus está a pedir em cada momento, em cada circunstância, em cada época. E por isso não há uma missão única. Há em cada sítio que os jesuítas ou as pessoas de espiritualidade inaciana estão, têm que perceber nesta circunstância, neste tempo, o que é que está a ser pedido. Santo Inácio usa o que é mais urgente, o mais necessitado, o que é que não está a ser feito. Então são 3 critérios de eu me perguntar realmente o que é pedido para esta circunstância. A Espanha é diferente de Portugal, Lisboa é diferente de Faro. Em Faro, se eu estou em Faro, qual é a missão que aqui me é pedida? Como, com quem, a que propósito? Claro, no tempo de Santo Inácio, que é um tempo muito concreto, que não se pode pôr de lado, o Santo Inácio centrou-se em 2 grandes missões. O caminho, digamos assim, ad gentes, porque o mundo estava a ser descoberto através de Portugal, sobretudo, e assim Portugal foi também a primeira província organizada no mundo. Praticamente a Companhia de Jesus é organizada, começou em Portugal, foi a primeira, e muito para mandar gente para o Oriente e depois para o Brasil, porque era um mundo novo que estava a aparecer, onde a evangelização se sentia urgente e necessária. E, por isso, a disponibilidade para isso. Na Europa, centrou-se em colégios e universidades. Percebeu o que era urgente e necessário na Europa? Era a formação cultural e intelectual, a presença nesse mundo, e começou a fundar colégios por todo lado, que era uma coisa praticamente não havia escolas para crianças e universidades. O chamado ensino secundário praticamente não existia, mas começa, não unicamente, mas de uma forma muito profunda, com os colégios dos jesuítas, porque o Santo Inácio discerniu que essa era a urgência para a Europa. Mas também havia uma outra urgência, sair da Europa e acompanhar as navegações atravessando os mares. E por isso, desde logo, mandou gente para a Índia. Francisco Xavier, que é um dos 3 primeiros do núcleo duro de Santo Inácio com mais 2, Pedro Fabro e Francisco Xavier. E Francisco Xavier vem para Portugal e daí se vai para a Índia. E da Índia para o Japão e queria chegar à China. Isso em simultâneo com a construção do grande colégio na Universidade de Coimbra e na Universidade de Évora. E, portanto, a resposta é esta. Não há uma missão prevista. Há a missão de discernir em cada circunstância o que é que Deus pede. Não é? Isso dá uma grande mobilidade, pede também uma formação mais vasta, porque a gente tem que se preparar porque noutras ordens, e muito bem, sabe-se, é para aquilo. Aqui tem que ser um leque maior, porque pode ser que não seja nada disso que me esteja a ser pedido. Eu nunca pensei vir a estar numa paróquia, e agora, quase no fim da vida, estou. Porque pareceu que era um pedido da Igreja de Lisboa que devia ser discernidamente aceito. Exato.
E que sorte têm os seus paroquianos em o ter como pároco, porque eu confesso, neste bocadinho já me apetece passar a ser paroquiana da Encarnação. Venha lá. Somos 3. Fazemos um trio. Estou um bocadinho mais longe, faço parte da paróquia de Algueirão Mãe Martins, mas acredito que estou a ficar muito, muito interessada em ir aprofundar ainda mais sobre Santo Inácio e sobre a vossa A missão. originalidade de Santo Inácio foi essa, mas também é um homem do século XVI. O século XVI está a desabrochar. Enfim, depois também foi o tempo do Concílio de Trento e, portanto, também da reorganização da Igreja depois de um tempo muito crítico, não é? Com a crise protestante. E, portanto, sim, é como eu dizia há pouco. Inácio e Lutero são contemporâneos. Só que Lutero quis a reforma da Igreja saindo da Igreja, Inácio quis a reforma da Igreja ficando na Igreja, ajudando a que a reforma fosse feita por dentro. Não que ele quisesse ser um reformador, mas de facto foi inspirado a interrogar-se, a discernir-se, porque a primeira coisa que ele teve também com atitude espiritual foi a obediência ao Papa. Primeira coisa, não sabemos, temos aqui um grupo disponível para o anúncio, para a missão e para dar exercícios, e vamos ter com o Santo Padre e dizer-lhe estamos disponíveis para o que quiser. Assim começa. E, portanto, não se foi lá apresentar para isto ou para aquilo, mas para aquilo que o Santo Padre quiser. O Santo Padre quis, e até depois ajudou a desenvolver a ideia, nem havia ainda bem a ideia de constituir uma ordem. Isso começa depois dessa entrega, estamos aqui disponíveis, então começam a reflexão, o discernimento, organizamos como uma ordem religiosa, que não pode ser copiar nenhuma das ordens conventuais que havia até então. Exato. E com todo respeito, o Santo Inácio foi muito ajudado pelos dominicanos no seu tempo de Manresa e depois. E também nos seus estudos tomistas. Mas eu daquilo que li fiquei precisamente com isso, com essa ideia de que era um homem muito à frente do seu tempo, um homem com iniciativa, que não ficava à espera que lhe pedissem para e que ia tentar fazer precisamente aquilo que era necessário, que podia fazer. Falamos agora na questão do Santo Padre. Que temos agora um Santo Padre jesuíta. Sim. Sim, como é que é para vocês verem um dos vossos no lugar de Pedro? Acho que, em geral, para todos é uma grande ação de graças, mas é muito pessoal, é ele que foi assim chamado, é uma vocação. Nós, jesuítas, à partida, recusamos a ordenação episcopal. Pretendemos ficar presbíteros ou irmãos, leigos, assim se dizia antigamente, padres e irmãos, exatamente que não para rejeitar enfim, as dioceses, mas para poder manter a liberdade para partir para outra coisa, para manter a liberdade, porque de facto, evidentemente, o bispo fica confinado a um espaço e a um tempo. Então, por causa desta mobilidade, o Santo Inácio achou que, em princípio, renunciamos ao episcopado. Mas, se o chamamento que vem do alto, que vem através do Santo Padre, vir que aqui, neste lugar ou naquele, esta pessoa seria um bispo acertado e indicado, então, de facto, sempre houve e foi havendo bispos jesuítas, porque, sobretudo, não tanto na Europa, nem nos sítios onde há mais padres, mas começou muito por haver jesuítas em terras de missão. Porque aí, sim, pronto, de facto, não havendo, cá estamos nós. Mas, ora, o Papa Francisco é uma surpresa, é uma ação de graças e é, sobretudo,
enfim, um jeito de espantar-se com os planos de Deus. Nem ele esperaria, mas percebendo que é um chamamento de Deus, aí está ele, com toda a sua originalidade, com toda a sua criatividade, com uma grande liberdade interior, com um grande desejo de reforma atual, não de reformismo, de voltar para trás, mas de tentar perceber o que é que Deus está a pedir à Igreja neste momento. E é isso também que o conduz e lhe dá também uma novidade e uma alegria, porque ele não está prisioneiro, por muito boas que sejam as coisas feitas no passado, vê-se que exatamente o Papa Francisco está a tentar responder às questões de hoje, encontrar uma linguagem para hoje, encontrar quais são as respostas para o nosso tempo. E isto não significa desdenhar o que está para trás, significa que é agora que ele é Santo Padre. E por isso a Igreja em saída, e por isso uma Igreja em reforma, por isso uma Igreja... E agora a reforma da Cúria Romana. Tudo isso é para vivermos o nosso tempo em cheio. Nem andar a correr para a frente, nem ficar agarrado às coisas passadas, por muito boas que tenham sido, mas são do seu tempo. Não é? Porque isto nem é reformismos retrógrados, nem progressismos. Não, qual é a resposta para este tempo? Esta é que é a pergunta. Sabendo que amanhã já pode ser outra. Exatamente. Falou-nos há pouco de uma revista e, pelo pouco que eu sei, uma revista que também se estende a nível internacional, a Brutéria, certo? Porque eu vi há dias um encontro do Santo Padre com os responsáveis das revistas Brutéria pelo mundo. Não sei se estou a dizer alguma asneira, corrija-me. Não. É um tipo de revistas. É um tipo de revista, mais de texto, não há imagens praticamente, e é sobre, praticamente agora chama-se Brutéria, Cristianismo e Cultura, ou Brutéria e Diálogo Intercultural. E, portanto, são revistas já de uma certa exigência, de artigos largos, pensando, é só texto, e para responder às questões mais profundas, não é uma revista de divulgação, já é uma revista de alguma reflexão e meditação sobre questões atuais, questões de igreja, questões éticas, questões científicas, questões sociais. E então há uma tradição larga entre os jesuítas de muitas províncias terem esse tipo de revista. Hoje, a nossa, faz agora 120 anos. E nasceu antes da República, embora depois com os jesuítas expulsos, mas a revista continuou. Isto tem esse nome, mas outras têm outros nomes. Não é? A grande revista italiana equivalente é Civiltà Católica, em Espanha é Razão e Fé, e, portanto, e uma série de países têm este tipo de revista, e o Papa recebeu porque fazem um trabalho mais intelectual, digamos assim, mais aprofundado na reflexão. Então, são artigos de páginas e páginas. Não é? E portanto, temos muito bem. Chamar-se Brutéria, por acaso é interessante saber porquê. Porque naquela situação mais ou menos de crise e perseguição à Igreja, não é? Que depois se revelou, foi-se encontrar um nome que tinha a ver com a ciência, porque o nome vem de Avelar Brutero. Avelar Brutero foi, no finais do século passado, um grande botânico. Aliás, a estátua dele está no Jardim Botânico de Coimbra. E, portanto, um homem de ciência. E a Brutéria começou com uma revista da relação fé-ciência. Hoje é mais fé e cultura. Na altura era os debates entre a fé e a ciência. A ciência com alguma pretensão de superar a fé e de dizer que... E, portanto, foi muito iniciada por um grupo de jesuítas cientistas, entre os quais e sempre houve alguns, e muito dedicados ao princípio às ciências, à botânica, antes de mais nada, e também às outras ciências. E, portanto, ficou com esse nome,
referência ao Avelar Brotero, e também para não ter um nome diretamente religioso, porque era uma revista de diálogo, e ainda pretende ser, não é? Em que se sentia já uma certa perseguição, estava a Revolução Republicana, que depois foi muito violenta com os jesuítas, foi uma terceira expulsão dos jesuítas em Portugal, e portanto, entrar nesse diálogo, sabendo que qualquer coisa assim mais diretamente clara podia ser mais facilmente rejeitada. Foi rejeitada na mesma, não há problema nenhum. Não. A ideia era fé é ciência. Essa é que era a parte importante. Exato. Padre Vasco, agradecer-lhe do fundo do coração. Não sei se há mais alguma coisa que queira partilhar connosco. Onde é que podemos encontrar as datas destes exercícios que costuma fazer e que nos disse que iria fazer brevemente? Sim, eu acho que no ponto SJ, que é uma presença de estar, de ter uma espécie de jornal e de referência não em papel, é uma coisa recente, aí há com certeza. Nas casas de retiros há programas, no site dos jesuítas aparecem esses retiros todos, e portanto há programas para o ano inteiro, e aí se encontram. Ou então telefonar para alguma casa dos jesuítas, e também se publicam em papel programas anuais das casas de retiros, e isso acho que vale a pena, porque não há só também exercícios espirituais, há cursos de várias coisas, há cursos de noivos, há cursos bíblicos, há cursos de relações humanas, há outras coisas. Eu tenho dado outras coisas, enfim, costumo dar aqui no Rodízio, que é, não sei, se chama exatamente Casa de Retiros de Santo Inácio, perto da Praia Grande. Por exemplo, todos os dias dou ali um curso sobre um jesuíta muito famoso, um grande cientista, chamado Pierre Teilhard de Chardin, que foi um homem que defendeu uma visão cristã da evolução, do evolucionismo, e que eu tenho um apreço muito grande. O meu trabalho de filosofia foi sobre ele, e pronto, e cá está. E estamos nesta mesma linha da fé e da ciência, e as questões do mundo que evolui, como evolui. E é isso. E só para dar um exemplo de outras coisas que acontecem, enfim, olha, o que é que eu posso desejar? Posso desejar que cada um deseje viver praticando o discernimento espiritual, porque há duas coisas, o discernimento espiritual e o discernimento dos espíritos. Santo Inácio distingue os dois. Ele chama de discernimento dos espíritos a compreensão dos movimentos interiores, as tensões, as tentações, os medos, os afetos, como é que se deslinda esse mundo afetivo. O discernimento espiritual significa o caminho para fazer grandes decisões, grandes e pequenas. Portanto, uma coisa é discernimento espiritual, outra coisa é discernimento dos espíritos. E pronto, e são duas coisas que eu aconselho muito que a pessoa procure essa ajuda, cada vez que se confronta com a vida, precisa com certeza de esclarecer o que é que se passa dentro e o que é que se passa fora. Exatamente. E às vezes acho que não temos... só pensamos, mas porquê é que isto está a correr desta forma? Porquê é que isto não está a correr tão mal? E pomos as culpas em todos, e às vezes... Porquê é que está a correr tão bem? Exato. Sim. Não, mas, é isso. É isso. Acho que o importante acho que é uma forma de olharmos mais para nós, de realmente querermos saber de nós para depois podermos saber e ajudar os outros, não é? Sim, mas para isso também temos que olhar para o mundo, ver o que é que o mundo está a pedir, o que é que o mundo está a precisar, não é? Porque não é só este desejo de servir, é um servir concreto. Por isso, então, podíamos até terminar com um princípio que o Papa Francisco costuma dar sempre, e está sempre a repetir, escreveu que a realidade é mais importante que a ideia.
A realidade é mais importante que a ideia. Qual é a realidade por dentro e por fora? Porque senão às vezes estamos à procura de uma boa ideia. Exato. Mas não é responder às ideias, para perceber o que a realidade pede. À Igreja, o que é que pede à fé, o que é que pede cada um de nós. Qual é a presença que nos pede? Então, sim, então a Igreja está a responder às inquietações deste mundo. Muito E bem. que são tantas e cada vez mais. Não é? É verdade. Olha, Padre Vasco, mais uma vez agradecer-lhe imenso o tempo que nos disponibilizou, que sabemos que não tem muito tempo, que tem uma agenda muito complicada, e ter conseguido um bocadinho para falar connosco é uma honra enorme e uma graça enorme. E o que precisar da nossa parte, estamos aqui para si. Eu não conhecia as raízes de Fátima e fico contente que exista porque acho mesmo importante ir às raízes. Exatamente, é o que nós tentamos, é exatamente isso. É falar de todas as questões ligadas com a mensagem e com as aparições, mas também com aquilo que é, porque nós entramos no espaço do santuário e temos uma colunata com bastantes santos que a maior parte deles e a maior parte das pessoas que lá vão, se calhar nem sabem o nome, nem sabem quem são, nem o porquê de ali estarem, nem qual foi a sua missão, não é? E é também um bocadinho tentar que esta visão seja diferente, de entrarmos naquele espaço com uma outra forma de olhar, com um outro olhar e com uma outra experiência. É verdade, muito bem. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Deus, Eu também obrigada. agradeço. Obrigado, adeus. Obrigada.